Depois de um tempo sem gravar nada para o YouTube, estava estruturando como ficaria a minha mentoria. Então, retornando, esse daqui é um gráfico do índice Bovespa anual. Então, cada candle desse tem um ano. Deixa eu diminuir a tela aqui. Vamos lá. Tem dados aqui no Profit Chart desde 91. Esse primeiro candle aqui. Se você observar, o mercado abriu em 91 a 1.394 pontos. Subiu até 1.541. E desde então, estou diminuindo aqui, o mercado só subiu, certo? Essa é a primeira análise que a gente consegue fazer aqui do mercado brasileiro. Então, ele subiu. Como eu posso colocar para vocês verem aqui? Deixa eu pensar. Deixa eu trazer para cá. Beleza. Então ele subiu daqui, certo? 1.354 pontos ali na direita, até os dias de hoje, 2023. Então, de 91 a 2023. A primeira análise que dá para ser feita aqui é que o mercado só subiu. Tem muita gente que diz que bolsa é cassino, bolsa você vai perder dinheiro. Se você tivesse investindo desde 1991, comprando as empresas do índice Bovespa, algumas empresas faliram, sim, mas outras empresas, a grande maioria, não. Então, se você estivesse comprando só o ETF, eu não sei quando o ETF foi lançado, não tenho certeza, mas apenas para exemplificar, só acumulando patrimônio, você estaria como hoje. Isso explica muito por que o Barsi tem tanto capital. Por isso que o day trade ele é complexo, porque se você usa ele para a finalidade errada, você não consegue acumular patrimônio, que é o objetivo final. Tem um outro vídeo que eu fiz onde eu mostro aí, tá no YouTube ou no Instagram, não me lembro, onde eu mostro o que eu faço com o lucro do day trade. Então, primeiro ponto, todo o meu capital está como margem do day trade? A resposta é não. Eu vivo do day trading. O day trading é apenas uma das fontes de receita. Qual que é a minha busca? Minha busca é em renda passiva. Quanto mais renda passiva eu conseguir, melhor. Eu não posso ficar à mercê de governo, eu não posso ficar à mercê de negócio, eu não posso ficar à mercê do cenário atual da política, seja nacional, seja internacional, preço do dólar, enfim, preço da comida. Isso é complicado. Ao meu ver, uma segurança é você ter capital bastante para que, se as coisas ficarem ruins onde você está, que você possa se mover para outro local onde esteja mais possível de se viver, tá? Isso, imagina uma situação na Ucrânia, por exemplo. Se você tem capital bastante de empresas que te banquem mensalmente, você rapa fora do país. Aí me surgiu um ponto aqui. Tá, se você está numa crise investindo apenas no Brasil, quem te garante que você continue tendo receita? Então, por isso que eu diversifico, no meu caso. Então, eu tenho capital
no Brasil, eu tenho capital em dólar e eu tenho capital também na Suíça. Eu compro empresas suíças, eu invisto na bolsa deles, que o mercado é muito mais estável do que o nosso. Mesmo assim, eu não estou 100% coberto. A gente não tem como prever todos os cenários. Porém, se a gente observar esse candle aqui, ó, que é a época da pandemia, a pandemia não foi nada demais se tratando de gráfico. A única coisa que ele fez foi acelerar um movimento e buscar o alvo, assim como o price action mostra pra gente. O índice Bovespa esse ano tá aqui, ó, num suporte que foi revisitado aqui atrás, aqui na pandemia e agora aqui. Essa bolsa, provavelmente desse ano, vai fechar. Então, primeira coisa que a gente observa é que a maioria dos anos fecham verdes. E sim, você pode ter um ou outro ano negativo. Porém, até o ano negativo, ele te possibilita sair em algum momento no positivo. Exemplo, ano de 2000, tô comprado no 16.987 e o mercado caiu aqui até 15 mil. Teve essa mínima, mas fechou aqui, o ano fechou aqui. O ano seguinte já me deu possibilidade de no mínimo sair no 0 a 0. Você pode estar perguntando, tá, mas como você vai saber? A questão é, se você só comprar, você não vai falhar nunca. Tá mostrando aqui. Esse mercado só vai parar de subir quando ele romper essa linha e vier pro lado de cá. Pro lado de cá. E começar a cair aqui. Começar a fechar aqui. E mesmo assim, a gente vai ter suportes. A gente tem esse suporte do 62. A gente vai ter esse suporte do 36. A gente vai ter esse suporte do 29. É impossível vir buscar aqui? Não, não é impossível. Não estou dizendo que vai, mas você tem perspectiva de onde o preço pode segurar, onde você pode fazer compras melhores e tudo mais. Onde o preço está agora, se ele romper esse 119 que ele está agora, eu já começo a achar que esse preço vai acelerar. Cadê a mãozinha? Aqui. Acima do 119, onde ele já está agora, 119, 110, para mim o preço começa a acelerar. Falando de price action, é o que eu espero. Ele já está numa zona que ele está rompendo a abertura do ano de 2021. Então a chance desse preço continuar subindo é muito grande. Fazer máximas maiores, inclusive, né? De buscar os 131, 190. Inclusive de romper 131,90. Esse preço pode, de repente, vir no 140. Mas aqui é especulação. O ponto é que se você só compra, você estaria ganhando, tá? Isso em qualquer mercado. Se a gente olha para o dólar, também numa perspectiva anual, deixa eu ver se eu tenho dados do dólar anual aqui. 5 ano. Aqui o dólar, o anual,
Desde quando? Não sei se tem mais dados, deixa eu puxar aqui. Acho que o último dado é 2005. O dólar, ele tem outro comportamento, né? O dólar já teve aqui em 3,40. Provavelmente aqui no Profit Chart, obviamente o dólar já teve outros patamares de preço. Na década de 90 já custou 85 centavos, né? A questão é que a gente tem aqui mais candles vermelhos do que verde. Então o dólar tende a cair mais do que subir no nosso cenário brasileiro. Nota que ele não tem grandes movimentações, apesar de que a gente sabe sim que aqui tem muito volume financeiro envolvido. Então o dólar tá vindo buscar aqui o 46,70. A gente tem alguns suportes aqui no anual. Mas o dólar, o ideal é que a pessoa mais opere vendido do que comprado. Isso é o que a estatística está mostrando pra gente. Nós temos mais candles vermelhos do que verde. Percebe essa analogia? O índice Bovespa, eu tendo a comprar. Se você olhar a bolsa de Nova York, você vai ter a mesma percepção. Eu não opero eles, eu não tenho de cabeça aqui o código, eu também não observo. Então, mas no Forex eu já olhei isso. E se eu puxar aqui pro Forex, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Cadê minha janela? Nasdaq, por exemplo. Achei aqui. Nasdaq semanal, não sei se eu tenho dados de mais longos. Sim, eu tenho sim. Deixa eu só arrumar aqui o candle. Deixa ele carregar, ele tá no semanal, ele vai ficar lento aqui pra vir pra frente. Deixa eu tirar essas grades aqui, Ctrl Y. Enfim, daqui a pouco ele começa a vir pra frente aqui. Tem muita informação. Deixa eu ver se no diário ele já traz. Já trouxe um pouco mais. Beleza, não tô conseguindo manipular. Enfim, ele vai carregar. Semanal, diário. Ele descentralizou, né? Mas a gente tem aqui uma subida no gráfico diário de 2020, né, pandemia, até hoje. Acho que vocês não conseguem ver, mais de 588 mil pontos aqui, tá? Nessa, onde eu tô com a corzinha aqui em cima. Então, dá para observar também que o mercado sobe, só sobe. Isso tá implícito na própria questão humana. A gente está sempre inventando novas tecnologias, comprando cada vez mais, novas empresas. O mundo está sempre em expansão. Durante a nossa vida é só evolução. Deve ter mercados, sim, que é queda, ao contrário. Por, de repente, países piores do que o Brasil, né? Situação política, de guerra, enfim. Mas que não é nosso caso. A gente não sofre com catástrofes de grandes proporções, né, da natureza. Então é um país aqui que tem tudo para essa bolsa continuar subindo por anos e anos. E essa é a busca. O day trading, ele vai apenas ajudar a gente nessa busca. Então você não pode colocar todo o seu capital em risco, como eu já mencionei em outro vídeo. Você não pode colocar toda a sua esperança aqui. Tem uma lição de casa a ser feita, é um processo, é trabalhoso, você precisa entender algumas coisas que levam algum tempo para você entender e reproduzir. É completamente replicável. Só que uma coisa é clara, você não consegue aprender isso em 2 dias, em 3 dias, em uma sala lotada de
50 pessoas, é muito pessoal, precisa ser acompanhado, tá? Por isso da mentoria ser bem reduzida, como eu mencionei antes, para algumas pessoas. O meu tempo também não pode ser completamente direcionado para isso, porque isso não é a principal função. Exemplo, eu não posso dividir o meu tempo de operação com uma mentoria. Não posso estar mostrando a minha tela no dia a dia, porque eu não consigo dar atenção para vocês. Eu já fiz postagem o bastante no meu Instagram, com uma quantidade de contrato profissional, e eu não vou entrar no mérito se tem gente que opera maior ou não, isso não importa, porque o dinheiro que eu faço somente eu vou gastar, então eu não fico olhando para o lado. O dinheiro que eu opero está relacionado à quantidade de margem que eu disponibilizo e aos meus objetivos. Em algum momento isso vai crescer, é natural. Então, até para eu não ficar o tempo todo, noite toda, todos os dias, final de semana, não faz sentido para mim. Então eu disponibilizei 1 hora por dia durante a semana, dividi em algumas pessoas, já tenho grande parte dos dias e esse tempo preenchido, né? E a forma que eu estruturei essa mentoria é para passar esse passo a passo. Imagina só, qualquer profissão que você exerça, seja ela qual for aqui, você tem um passo a passo. Qualquer coisa que você faz de forma desestruturada, sem ter um motivo para estar fazendo aquilo, sem estar entendendo por que faz aquilo, não faz sentido. Se você tem uma profissão que é apenas execução, imaginar uma pessoa que trabalha numa montadora e sua única função é apertar um parafuso, por exemplo. Por mais que essa pessoa tenha somente essa atribuição de apertar um parafuso, ela pode não entender, ela só quer apertar o parafuso. Por mais que isso ocorra, tem muito mais por trás disso. Ela está apertando um parafuso de algo que está sendo construído. Embora ela não queira entender, existem outras coisas por trás. Existem outras pessoas, outros players, outros envolvidos, um motivo maior, certo? Isso tem que ser compreendido, porque apesar de você concordar ou não, é a realidade. O mercado também é assim. Então a mentoria é, além de ensinar a apertar o parafuso, é porque você precisa apertar aquele parafuso. No final das contas, você só vai executar esse aperto. Só que você vai estar entendendo o porquê. Então, o porquê esperar aquele ponto? O porquê não fazer se não chegar lá? Onde sair? Por que eu não faço parcial? Porque vai ter dias que sim, você vai fechar no negativo, mas negativo pequeno ou no 0 a 0. Acontece. A única maneira da pessoa não fechar negativo são pessoas que operam com muita margem. E aí eu não estou falando de preço médio, mas eu estou falando de um operacional específico que eu mostrei em alguns stories da semana passada, talvez, que é um operacional de trabalhar o preço. É a única maneira de você, talvez, se você não fizer coisa errada, você fechar sempre no positivo. Mas isso está atrelado à mentoria, tá? E assim, se você não executar, não adianta de nada. Então, uma outra analogia. Se você aprendeu a pilotar o avião, você está aprendendo a sustentar aquele avião no ar, você
tá familiarizado com toda a física por trás, todas as regras, né? Provavelmente é um dos mercados mais regrados, mas de nada adianta se você jogar o avião no chão, como aconteceu com um piloto, né, que estava com depressão. Para quem não conhece, pode pesquisar a história. Ele jogou o avião no chão de propósito, desligou os equipamentos, enfim, derrubou e tirou a vida de centenas de pessoas, né? Acaba destruindo, na verdade, milhares de pessoas, né? Porque são famílias, né, que são destruídas. E ele só queria resolver o problema dele e ele destruiu a vida de outras pessoas. Então o mercado também tem esse potencial destrutivo. Se você começa a colocar todo o seu capital aqui e você perde todo o seu capital, você está afetando a sua família, você está afetando outras pessoas que gostam de você, que não quer ver você nessa situação. Se você começa a usar dinheiro de terceiros, também é uma situação parecida. Então o ideal aqui é inclusive seguir o passo a passo dessa mentoria. A mentoria é além do simples operacional, além de você clicar, é o porquê. A gente vai operar na mentoria. É simulador, até porque é à noite, mas a gente vai encarar essa mentoria como um simulador de voo. Da mesma maneira, o piloto ele aprende a pilotar no simulador de voo. Nem por isso ele deixa de ser piloto. Ele vai executar da mesma maneira que ele aprendeu no simulador. E vocês também. Tá? Então não é uma corrida de quem faz mais, isso não importa. De novo, o dinheiro que você ganhar, somente você vai gastar. O dinheiro que você perdeu, o prejuízo é seu. Então não se trata de corrida, não se trata de querer se igualar, se trata de aprender e fazer todos os dias. E no final do mês, você vai dar um destino para esse capital. Pode não ser o mesmo destino que eu penso, né? Que eu prego, que é comprar patrimônio para ter renda passiva. Você pode ter outras ideias. E ok. Pode ter pessoas que usam, falar, não, essa aqui vai ser a grana da balada. Apesar que é complexo, né, chegar nesse ponto, porque tem que ter um capital interessante para se colocar no risco, tá? Então vamos imaginar 25 mil, 20 mil, alguma coisa assim do tipo, para você conseguir extrair um valor interessante, para você conseguir ter uma vida e sobrar capital para você curtir, enfim, andar de carrão, esse tipo de coisa que as pessoas se iludem e vai buscar, né? Poucas pessoas realmente construíram muito capital, muito patrimônio do mercado, né? Leva tempo. Se você tiver paciência, você vai conseguir. Se você ficar olhando somente o cara que faz milhares de reais, milhares de dólares por dia, e você não ter a consciência de que você não está na mesma posição que essa pessoa, você vai ter problemas. Então é algo que você precisa se desprender o quanto antes, né? Então tem alguns traders aí, por exemplo, tem o Marcelão, nada contra ninguém, mas Marcelão, esse mais não quer dizer que eu tenho alguma coisa contra, tá, pessoal? Mas, por exemplo, fez muito tempo vídeos de operando Forex com 500 lotes. Para você operar 500 lotes, você precisa ter uma conta milionária em dólar. Então,
sim, isso é uma estratégia de venda, né? O cara olhar aquilo e querer também aquilo. Não tem problema nisso, mas se você entende a engenharia social por trás e você tira somente o que é de bom ali, você não cai em algumas ciladas. Então, isso faz você sonhar que você consegue fazer também em algum momento. Claro que vai conseguir. Mas isso também pode ser uma cilada se você não entende da maneira correta. Então, a maneira correta é um processo. E o objetivo que você vai dar por dinheiro também é você que tem que definir. Não existe certo, não existe errado. Para mim, faz sentido o que eu disse, né? Continuar pegando essa curva aqui para cima, o patrimônio aumentando ano a ano. Vai ter um ano que o patrimônio vai fechar 0 a 0. Vai ter um ano que o patrimônio vai dar um susto. Vai ter alguns anos ruins, mas no geral, lá para frente a gente vai ter bons resultados. É isso que eu acredito, vendo o que aconteceu, lendo o tape reading, lendo a fita, observando o passado. Observando o passado, tá? Desculpa, tava olhando aqui o índice, deu uma compra e eu pensei em fazer aqui, mas eu já parei de operar hoje. Tô só olhando o dólar aqui no Forex, o SDJPY. Só que é tudo venda, né? Então tô com várias vendas aqui, tá quase ativando algumas. Um tempo gráfico maior, parece que tem uma montoeira aqui, né? Mas e realmente aqui é uma barreira. E aqui você faz vários dólares aqui e pode ser bem rápido. Ou não, pode estopar também, mas no geral sempre dá certo. É isso aí, pessoal. Quem tiver qualquer coisa aí para falar, contribuir, criticar, o chat está aberto aí. Espero que, claro, que essas coisas que eu disse ajudem de alguma maneira, tá? Ninguém pode pegar na sua mão para fazer nada por você. Você que tem que fazer as coisas acontecerem, assim como eu fiz, assim como várias outras pessoas conseguiram fazer. Se uma pessoa consegue, todos conseguem. Finalizando por aqui, o vídeo está com 28 minutos já. Então beleza, pessoal. Valeu aí, um abraço para vocês.